Tem uma hora da vida em que você se olha no espelho e percebe uma coisa dura. Você passou anos se colocando em último lugar. Você aguentou falta de respeito em silêncio para não criar problema. Você carregou família, relacionamento, trabalho nas costas e quando olhava para dentro, sentia uma frase silenciosa ecoando: eu não importo tanto assim. Se, enquanto eu falo isso, alguma lembrança já apareceu na sua mente, alguém da família te desrespeitando, você engolindo o choro para não piorar, já faz o seguinte, comenta aqui embaixo: eu precisava ouvir isso, só para eu saber que esse vídeo chegou na hora certa para você. Porque esse vídeo é exatamente sobre isso, sobre o dia em que você para de repetir, sem perceber: todo mundo vem antes de mim, e começa a dizer com calma e firmeza: eu importo. Não é eu importo mais do que todo mundo. Não é virar frio, egoísta, indiferente. É só parar de viver como se você fosse descartável. Eu leio comentários como: quando descobri o estoicismo, minha vida mudou. É a filosofia do eu importo, acima de qualquer sentimento tóxico. Ou, nossa, já passei por isso. Hoje só pensa em mim. Ou ainda: não estou mais fazendo isso comigo. Essas frases têm algo em comum. Elas vêm de pessoas que passaram a vida engolindo o seco, aceitando migalhas de respeito, e um dia perceberam que o maior desrespeito já não vinha dos outros, vinha delas mesmas. Quando alguém da família fala com você como se respeito fosse opcional, como se a sua dor fosse frescura, como se o que você sente fosse exagero, e você fica quieto, porque sabe que se falar alguma coisa vai piorar, então você escolhe se abandonar para não ser acusado de dramático, sensível demais, egoísta. E aí, toda vez que isso acontece, por dentro, algo se quebra um pouco mais. Você diz: tá tudo bem, com a boca, mas o seu corpo sente que não está. Você ri da piada que te humilha, mas o seu peito sente que está sendo traído. Você diz: deixa pra lá, mas sua mente não larga aquilo à noite. Se você já viveu isso, escreve aqui nos comentários: já passei por isso. Você não é o único, e é importante você ver isso escrito para saber que não está sozinho. O estoicismo entra justamente nesse ponto, não como uma filosofia fria que manda você aguentar tudo e virar pedra, mas como uma forma de dizer: chega de se abandonar por dentro para manter os outros confortáveis por fora. A visão estoica é muito mais próxima de um eu importo, acima de qualquer sentimento tóxico, do que um engole tudo, cala a boca e suporta para sempre. Porque para o estoico, você não controla o que os outros vão fazer, falar ou sentir, mas você é responsável por como se trata enquanto tudo isso acontece. E aqui tem um ponto importante. Muita gente confunde amor com autoabandono. Se eu amo, eu aguento tudo. Se é família, eu aceito qualquer coisa. Se eu disser não, vão achar que eu sou horrível. Então você se sacrifica por todos, mas ninguém se sacrifica por você. Você segura a dor de todo mundo, mas ninguém segura a sua. Você defende, acolhe, cede, perdoa, compreende, faz esforço. Mas, na hora de receber o mínimo, é tratado como peso, exagero, drama. Chega uma hora em que o corpo cansa, a mente cansa, o coração cansa. E você percebe que não dá mais para continuar assim. Esse vídeo é um alerta calmo, mas firme. Um alerta para você que está vivendo no modo: eu aguento, eu dou conta, eu fico por último, enquanto se despedaça por dentro. Hoje, eu quero falar com você que sente que é respeitado em alguns ambientes, mas em casa é tratado como se não valesse tanto. Vive com medo de colocar limites e perder pessoas. Sente culpa quando pensa em cuidar mais de si e, ao mesmo tempo, sente um sussurro interno dizendo: eu não quero mais fazer isso comigo. Se essa frase já está nascendo em você, escreve aqui nos comentários, com todas as letras: não estou mais fazendo isso comigo. Essa é a senha silenciosa deste vídeo. É você declarando, primeiro para si, que alguma coisa precisa mudar. Ao longo desse vídeo, a gente vai falar sobre por que você aprendeu a se abandonar para ser aceito, como o estoicismo pode te ensinar a se respeitar sem virar alguém frio ou indiferente, sinais claros de que você está se traindo por dentro em nome da paz, como colocar limites com calma, sem grito, sem novela,
mas com firmeza. E como reconstruir uma vida onde você importa tanto quanto qualquer outra pessoa. E eu vou te pedir uma coisa desde já. Se, enquanto você ouvir esse vídeo, alguém específico vier à sua mente, alguém que vive se abandonando, engolindo o sentimento tóxico, aceitando qualquer migalha de respeito, no momento em que essa pessoa vier na sua cabeça, salva esse vídeo e manda para ela. Às vezes, o alerta que salva alguém não vem de uma conversa direta, vem de um conteúdo que faz a pessoa se enxergar pela primeira vez. Aqui não é sobre criar guerra com a família, nem terminar todos os relacionamentos, nem virar uma ilha. É sobre parar de ser invisível na própria vida. É sobre olhar para dentro e dizer: eu importo. Minha paz importa. Meu limite importa. Minha alma não é depósito de sentimento tóxico de ninguém. Se essa frase já está nascendo em você, escreve aqui nos comentários, com todas as letras: não estou mais fazendo isso comigo. Essa é a senha silenciosa deste vídeo. É você declarando, primeiro para si, que alguma coisa precisa mudar. Ao longo desse vídeo, a gente vai falar sobre por que você aprendeu a se abandonar para ser aceito, como o estoicismo pode te ensinar a se respeitar sem virar alguém frio ou indiferente. Sinais claros de que você está se traindo por dentro em nome da paz. Como colocar limites com calma, sem grito, sem novela, mas com firmeza. E como reconstruir uma vida onde você importa tanto quanto qualquer outra pessoa. E eu vou te pedir uma coisa desde já. Se, enquanto você ouvir esse vídeo, alguém específico vier à sua mente, alguém que vive se abandonando, engolindo sentimento tóxico, aceitando qualquer migalha de respeito, no momento em que essa pessoa vier na sua cabeça, salva esse vídeo e manda para ela. Às vezes, o alerta que salva alguém não vem de uma conversa direta, vem de um conteúdo que faz a pessoa se enxergar pela primeira vez. Aqui não é sobre criar guerra com a família, nem terminar todos os relacionamentos, nem virar uma ilha. É sobre parar de ser invisível na própria vida. É sobre olhar para dentro e dizer: eu importo. Minha paz importa. Meu limite importa. Minha alma não é depósito de sentimento tóxico de ninguém. Se você ficar comigo até o final, eu prometo que você não vai sair com só mais um vídeo bonito. Você vai sair com a sensação de que tem direito sim de se tratar com o mesmo cuidado que sempre ofereceu para os outros. E talvez esse seja o começo da vida em que você deixa finalmente de se abandonar. Vamos aprofundar isso juntos. 1. Onde você aprendeu a se abandonar? Ninguém acorda adulto dizendo: eu vou me colocar em último lugar. Isso é algo que você aprende, aos poucos. Talvez tenha começado na infância, quando você era criança e ouviu coisas como: não responde, engole o choro, você está exagerando, você tem tudo, está reclamando do quê? Ou quando alguém da família te tratava mal e, em vez de corrigir quem feriu, corrigiam você. É o jeito dele, ela sempre foi assim. Você que é sensível demais. A mensagem que uma criança recebe é clara. O que você sente não é tão importante assim. O importante é manter a paz, não criar confusão. Com o tempo, você vai aprendendo que, para ser amado, é melhor se calar. Para ser aceito, é melhor ceder. Para não perder ninguém, é melhor se perder um pouco. E aí você cresce. Mas aquele script continua rodando silenciosamente. Você aceita ser interrompido o tempo todo. Você ri da piada que te magoa. Você diz: é brincadeira, eu sei, mesmo quando sabe que não foi. Você assume culpas que não são suas para não ficar chato. Não é porque você é fraco, é porque você foi treinado assim. Só que chega uma fase da vida em que esse treinamento começa a cobrar um preço muito alto. Você não sabe mais dizer não. Você não sabe mais o que realmente gosta. Você não sabe mais o que é descansar sem culpa. Sabe o que você sabe muito bem? Como agradar todo mundo. Se isso está batendo forte, comenta aqui: já passei por isso. É importante você ver que não é o único vivendo assim. 2. Quando o maior desrespeito começa a vir de dentro. Tem um momento silencioso na vida em que a ficha cai. Os outros te desrespeitam porque você, sem perceber,
ensinou que é aceitável te tratar assim. Você não ensinou com palavras, ensinou com repetição. Toda vez que você engole, toda vez que você ri, toda vez que você finge que não doeu, toda vez que você volta como se nada tivesse acontecido. A mensagem que o outro recebe é: ele aguenta, ela sempre desculpa, ele é forte, ela é boazinha. E aí, algo mais grave acontece. Você começa a se tratar do mesmo jeito. Você se chama de fraco por se magoar. Você se chama de dramático por sentir. Você se culpa por não dar conta de tudo. O maior desrespeito já não vem só de fora, vem de como você conversa consigo mesmo. O estoicismo entra aqui de forma cirúrgica. Ele não diz: aceite tudo em silêncio. Isso é distorção. Ele diz: você é responsável pela forma como se trata diante do que acontece. Você não controla se alguém vai ser grosso, mas controla se vai normalizar isso dentro de você. Você não controla se alguém vai te culpar injustamente, mas controla se vai repetir essa culpa na sua própria mente. Se, ouvindo isso, você sente que está cansado de se trair, escreve nos comentários como um compromisso com você mesmo. Não estou mais fazendo isso comigo. Essa frase parece simples, mas ela é uma linha divisória. De um lado, o antigo script do autoabandono. Do outro, a decisão de começar a se respeitar. 3. Eu importo não é egoísmo, é sanidade. Talvez só de ouvir a frase "eu importo", você já sinta uma culpa estranha, porque você foi treinado assim. Sempre que pensa em se priorizar, a mente grita: você está sendo egoísta, você só pensa em você e os outros. Só que olha a contradição. Quando você se abandona, ninguém te chama de egoísta. Te chamam de maravilhoso, boa pessoa, muito compreensivo. Mas ninguém vê o preço que você paga para sustentar essa imagem. Um estoico não foge de responsabilidade. Ele não vive dizendo "eu primeiro, dane-se o resto", mas ele também não aceita viver em função de gente que se alimenta do seu silêncio, da sua culpa e da sua fragilidade. Eu importo não significa "eu sou o centro do universo". Significa "meu limite é real, minha paz é importante, meu corpo, minha mente e meu coração não são lixeira emocional de ninguém". Sêneca dizia, em outras palavras, que a vida é desperdiçada quando a gente a entrega demais ao acaso e aos outros. Marco Aurélio escrevia para si mesmo, para lembrar quem ele queria ser no meio de um império inteiro tentando puxá-lo em todas as direções. Eles tinham um senso muito claro de responsabilidade com o próprio interior. Então, guarda isso. Se respeitar não é falta de amor. É a única maneira de você amar alguém sem se destruir no processo. 4. Como você se abandona sem perceber. Sinais estoicos. Vamos deixar isso bem concreto. Talvez você esteja se perguntando: tá, mas como eu sei que estou me abandonando? Alguns sinais são muito claros. 1. Você sempre se explica demais. Toda decisão sua vira um relatório de justificativas. Você fala: não posso ir, e imediatamente vem uma avalanche de explicações, como se você precisasse provar que tem direito de não ir. Por trás disso, costuma existir o medo. Se eu não me explicar, vão me rejeitar. 2. Você ri do que te fere. Fazem piadas com a sua aparência, suas escolhas, suas dores. E você responde com um sorriso amarelo. Imagina, eu sei que é brincadeira. Por dentro, não é. Mas você aprendeu que se mostrar que doeu, vai ser chamado de fraco. 3. Você carrega o emocional da família inteira. Se alguém briga, quem tenta juntar os cacos é você. Se alguém está mal, quem larga tudo e corre é você. Se algo dá errado, você sente como se a culpa fosse sua. Quando fala "não posso", ouve "você mudou, antigamente você era mais presente", e a culpa volta a te engolir. 4. Você sente vergonha de descansar. Quando para, a mente vem com "você podia estar fazendo mais". Você não merece descansar. Olha a vida dos outros e você parado aí. Descanso, para você, é sempre acompanhado de culpa ou justificativa. 5. Você está sempre adiando a si mesmo. Cursos que você quer fazer, coisas que quer aprender, mudanças que deseja. Tudo vai pro depois. Depois que todo mundo estiver bem, depois que resolver o problema de fulano, depois que fulano aprovar. Detalhe, esse depois nunca chega. Se você se identificou com vários desses sinais, escreve aqui: eu me reconheci. Isso não é confissão de culpa, é um ato de honestidade consigo mesmo.
O estoicismo não te condena por isso, mas te convida a parar de viver assim. 5. Um caminho estoico para começar a dizer eu importo. Agora vem a parte prática. Como transformar tudo isso em mudança real? Não é gritando com todo mundo amanhã. Não é cortando todas as relações em um dia. Não é virando pedra. É começando de dentro, com alguns passos estoicos claros. Passo 1. Nomear o que está acontecendo. Da próxima vez que você se pegar aceitando algo que te fere, em vez de só dizer, é assim mesmo, experimenta pensar, eu estou me abandonando aqui. Coloca nome. Quando você sente que ultrapassou o seu limite, mas continua, pensa, eu estou me tratando como se eu não importasse. Esse reconhecimento é doloroso, mas é também libertador. Enquanto você acha que a vida é assim mesmo, nada muda. Quando você vê com clareza que é um padrão de autoabandono, surge um espaço para escolha. Passo 2. Ouvir o corpo, não só a mente. Os estoicos falavam muito da unidade entre corpo e mente. Seu corpo costuma avisar antes da sua cabeça admitir. Aperto no peito, garganta fechando, estômago revirando, insônia depois de uma conversa normal. Da próxima vez que isso acontecer, em vez de só tentar se distrair, pergunta o que um mim sabe que isso não está certo, mesmo que eu esteja tentando fingir que está tudo bem. Muitas vezes, o seu corpo é o primeiro a dizer, você está passando do ponto. Passo 3. Começar por limites pequenos. Você não precisa, de cara, enfrentar a pessoa mais difícil da sua vida. Pode começar pequeno. Não, onde você sempre diria sim. Não quero falar sobre isso, quando alguém mexer em um assunto que te machuca. Eu não achei engraçado, diante de uma brincadeira que te diminui. Isso pode sair tremendo, com medo, com culpa. Mas cada pequeno limite é um tijolo na construção do eu importo. Epicteto diria, você treina a coragem fazendo atos de coragem, não apenas pensando sobre ela. Passo 4. Aceitar que alguns vão dizer, você mudou. Esse é um dos medos que mais te prendem. Se eu começar a me posicionar, vão dizer que eu mudei. E deixa eu te contar uma coisa. Vão dizer, porque para quem se acostumou com você se anulando, qualquer traço de autorrespeito parece rebeldia. O olhar estoico para isso é simples. Se alguém se afasta só porque você passou a se respeitar, essa pessoa não estava interessada em você, mas sim em usar a sua falta de limites. Se alguém te ama de verdade, pode estranhar no começo, mas com o tempo, aprende a se adaptar a uma versão sua mais inteira. Não é fácil, mas é necessário. Passo 5. Plantar novas frases dentro de você. Você passou anos se repetindo. Não é tão grave. Deixa pra lá. Eu seguro. Agora, você precisa repetir outras coisas. Frases simples como, eu também importo. Eu não preciso me destruir para manter ninguém. Quem realmente me ama vai aprender a lidar com meus limites. Eu não sou obrigado a aceitar tudo em nome da paz. Você não está fazendo mantra vazio. Você está reprogramando um roteiro mental que te levou ao autoabandono. Sêneca lembrava que a mente é treinada por aquilo que a gente repete. Se você repetir novas verdades, aos poucos ela para de agir só no modo antigo. 6. Quando compartilhar esse vídeo, é um ato de amor. Talvez enquanto você ouvia esse desenvolvimento, você tenha pensado em alguém, uma amiga que aguenta um relacionamento onde é sempre culpada, um parente que faz tudo por todos e nunca recebe nada, alguém da sua família que é o fio terra emocional de todo mundo e já não tem força para si. Se alguém específico veio na sua mente, isso não é acaso, é um lembrete. Às vezes a pessoa não está pronta para ouvir isso da sua boca, porque ela se defende, se justifica, se fecha. Mas às vezes ela está pronta para ouvir isso de um vídeo. Se for o caso, faz o seguinte, manda esse vídeo para essa pessoa como quem diz, eu pensei em você ouvindo isso. Não porque você é fraco, mas porque você merece se tratar melhor. Esse tipo de compartilhamento não é só sobre ajudar o canal, é sobre criar uma corrente de gente que finalmente diz, eu importo, e você também. E se esse vídeo está abrindo algo muito íntimo em você, escreve nos comentários, para registrar de uma vez por todas, eu importo e não vou mais me abandonar. Escrever isso não é clichê, é um marco. É o começo de uma nova forma de se enxergar e de se posicionar diante do mundo. Talvez, depois de tudo que a gente conversou até aqui, uma parte de você esteja pensando, tá, eu entendi, mas por onde eu começo? Como eu mudo uma vida inteira de autoabandono sem virar outra pessoa de um dia para o outro? A primeira coisa que eu quero te dizer, com toda a calma, você não precisa virar outra pessoa amanhã. Você precisa, a partir de hoje,
parar de se tratar como um personagem sem valor na própria história. Os estoicos nunca prometeram perfeição. Marco Aurélio não escrevia porque já era pronto. Ele escrevia justamente porque sabia que se não vigiasse a própria mente, seria engolido pelas pressões, pelos outros, pelo próprio ego. Sêneca não falava de tempo porque sempre usou o tempo bem. Ele falava porque sabia o quanto é fácil desperdiçar a vida com o que não importa. Epicteto, que começou a vida como escravo, sabia que o mundo lá fora pode tirar muita coisa, mas que o perigo maior é quando a gente mesmo entrega o que ninguém poderia roubar, o próprio respeito. Então, se você ouviu esse vídeo com o coração apertado e o olho cheio d'água, não é sinal de fraqueza, é sinal de que alguma coisa acordou aí dentro. Primeiro ponto, você não precisa explodir o mundo para se escolher. Talvez você esteja com medo de que se respeitar signifique brigar com todo mundo, cortar laços importantes, virar alguém frio, distante, duro. Mas se respeitar não é sair explodindo tudo. É primeiro mudar a forma como você se enxerga. Antes de qualquer conversa difícil com alguém, vem uma conversa difícil com você mesmo. Eu tenho me tratado como alguém que importa? Ou como alguém que pode ser deixado para depois o tempo todo? Quando essa resposta é honesta, você percebe que o maior movimento não começa fora, começa dentro. Às vezes, antes de colocar um limite no outro, você precisa colocar um limite em si. Eu não vou mais aceitar piadinhas comigo em troca de aprovação. Eu não vou mais me explicar 50 vezes para justificar um simples não. Eu não vou mais empurrar toda a minha vida para depois só para apagar incêndio emocional de gente que nem tenta se cuidar. É como se você dissesse para si mesmo: eu fui leal a todo mundo, agora eu vou aprender a ser leal a mim também. Você vai se sentir culpado e isso faz parte do processo. Quase sempre quando você começa a se respeitar, a primeira sensação não é libertação, é culpa. Culpa por dizer não, culpa por não atender, culpa por não resolver o problema de todo mundo, culpa por pensar em você depois de uma vida inteira pensando em todo mundo. Essa culpa não significa que você está errado, significa que você está fazendo diferente do que foi treinado para fazer. A culpa é o eco de um roteiro antigo dizendo: volta para o lugar de sempre, volta a ser o que te usavam para ser. Aqui entra o olhar estoico. Você não é obrigado a obedecer tudo que sente. Você pode sentir culpa e ainda assim manter o seu limite. Você pode sentir medo e ainda assim honrar a sua decisão. Você pode tremer por dentro e ainda assim dizer: eu entendo que você está chateado, mas eu não vou mais me abandonar para te agradar. É assim que a coragem nasce. Não quando você deixa de sentir, mas quando você para de deixar que o sentimento decida tudo. Como não virar pedra no caminho. Talvez você esteja com medo de ir para o extremo oposto. Se eu começar a me priorizar, e se eu virar uma pessoa fria? E se eu ficar igual que me machucou? Um estoico nunca incentiva isso. O caminho não é virar pedra, é virar raiz. Pedra endurece e não sente nada. Raiz aprofunda, se firma, se nutre e dá sustentação para a vida crescer. Você não precisa parar de amar. Você precisa parar de amar de um jeito que te apaga. Você não precisa cortar todo mundo. Você precisa aprender a ajustar a distância. Tem gente que você só consegue amar se estiver mais longe. Tem gente que você pode continuar perto, mas com limites claros. E tem gente que, ao ver seu novo posicionamento, vai crescer junto com você. O estoicismo não manda você virar ilha, manda você deixar de ser tapete. Quem for de verdade vai aprender a caminhar do seu lado, não em cima de você. Um compromisso silencioso com você mesmo. Seria bonito se depois desse vídeo você mudasse tudo de uma vez, mas não é assim que a vida funciona. Então eu quero te propor algo simples e muito sério. Escolha um gesto concreto de autorrespeito para colocar em prática nas próximas 24 horas. Não daqui a um mês. Não na próxima briga, não quando der, nas próximas 24 horas. Pode ser dizer não a um pedido que você sempre aceitaria mesmo exausto, não responder uma mensagem no calor da emoção e esperar a poeira deixar, não rir de uma piada que te diminui, dar a si mesmo uma hora de descanso sem se xingar mentalmente por isso, escrever em algum lugar que você veja todo dia: eu importo. Um gesto feito de verdade. Se você quiser selar esse compromisso, escreve aqui nos comentários, em voz alta para o mundo e principalmente para você: eu importo.
e não vou mais me abandonar. Ler outras pessoas escrevendo isso também vai te lembrar que você não está passando por isso sozinho. Porque compartilhar esse vídeo é um ato de cuidado. Se em algum momento desse vídeo você pensou em alguém específico, uma amiga, um amigo, um parente, alguém que vive engolindo tudo, se colocando em último, se tratando como se não valesse nada, eu quero te pedir uma coisa bem direta. Manda esse vídeo para essa pessoa, não como acusação, mas como quem diz: eu vejo o que você está passando e eu acho que você merece se tratar melhor do que tem se tratado. Às vezes, é um conteúdo assim que faz a ficha cair de um jeito diferente. Talvez ela leia os comentários, veja gente dizendo: eu precisava ouvir isso, não estou mais fazendo isso comigo, e perceba que também pode escolher um caminho diferente. Esse é o tipo de vídeo que não é só para assistir e seguir a vida, é para se tornar um marco, daqui para frente eu vou tentar fazer diferente. 6. Se você quiser caminhar junto. Se esse tema mexeu com você, se você sente que o estoicismo está te ajudando a construir essa força calma, mas você sabe que sozinho acaba voltando para os velhos padrões, eu quero te convidar a ficar por perto. Se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos assim, que não são só frases bonitas, mas conversas profundas sobre respeito próprio, limites, paz e desenvolvimento pessoal. Deixa o like se esse vídeo fez sentido, porque isso me mostra que esse tipo de tema precisa continuar existindo aqui. E comenta a sua frase senha, para ficar registrado de uma vez por todas: eu importo, ou não estou mais fazendo isso comigo. Escrever isso é como assinar um contrato silencioso consigo mesmo. Por fim, eu quero que você leve uma imagem com você. Imagina a criança que você foi um dia. Aquela versão pequena de você, olhando para o mundo com medo de incomodar, com medo de ser demais, com medo de perder o amor de quem mais precisava. Agora imagina essa criança te perguntando hoje: você está cuidando de mim? Ou continua me abandonando para agradar todo mundo? O que você responderia? Cuidar de si hoje, se respeitar hoje, colocar limites hoje, é no fundo dizer para essa criança: eu demorei, mas cheguei. Eu não vou mais deixar ninguém passar por cima de nós. Eu importo, você importa, e a nossa paz também. Enquanto você estiver vivo, sempre haverá tempo de se tratar com mais dignidade do que você recebeu. E se esse vídeo foi um desses pontos de virada, não guarda isso só para você. Comenta, compartilha, volta nele quando precisar. E lembra, toda vez que a culpa tentar te puxar de volta para o autoabandono, quem se respeita não ama menos os outros, só para de amar os outros à custa de si mesmo.